Olá, graça e paz, amados e amadas. Vamos dar continuidade à nossa aula bíblica dominical, abordando a vida de Calley dentro da perspectiva da missão da igreja, onde essa igreja sou eu, essa igreja é você. E nós vamos hoje falar então do homem de Deus, né? Agora Calley instalado em solo brasileiro, com a visão missionária de trazer o evangelho de Cristo a esta nação, a desbravar esse solo no qual nós não temos na nossa língua nativa alguém que nos pregue, alguém que nos fale do amor de Deus. Então Calley e Sarah Calley vão dar início a isso. E para isso eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia ou lembrar do que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá? Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Pois bem, então nós temos aqui Calley, né? E sua esposa Sarah. Então Calley chega aqui no nosso solo brasileiro com 46 anos. E Sarah Calley com 29 anos. Lembrem-se que eles têm uma diferença de idade. Isso vai ser bom para Calley porque Sarah é muito ativa. Isso vai ser muito bom dentro desse seu ministério, tá certo? E como eu dizia desde o início, o controle é de Deus. Então, meu amado, não se preocupe, se você está na missão, o controle é de Deus. O importante é que você se submeta ao controle de Deus, tá certo? Seja um profissional independente da profissão que você exerce, a faça diante do Senhor, com a responsabilidade, com a ética cristã. Seja um missionário onde você estiver, considerando que nós somos cristãos independente do local que nós estivermos, nós somos um filho de Deus, nós temos que agir como tal. Tá certo? E não podemos deixar de denunciar, de falar das falhas, de clamar o povo a se reverenciar a Deus. E esse profeta de Deus tem que ter sabedoria para denunciar o mal, denunciar o erro, para que ele não seja perseguido, seja açoitado, seja espancado, expulso. Estamos aqui falando de uma época em que isso ocorria, em que Calley chega aqui no Brasil, isso não é possível acontecer, mas nos nossos dias nós temos que ter sabedoria para falar do amor de Deus e para denunciar o erro e para trazer a pessoa a quem nós amamos, a quem nós queremos levar o Evangelho, a se submeter ao Deus da graça em Jesus Cristo, amém? E aí o cidadão dos céus, né, o que eu vou abordar na aula de hoje, finalizando a semana que vem, o cidadão dos céus, onde Calley, ele não só traz consigo, né, uma visão missionária, não só traz consigo a questão de ser um profeta de Deus, mas ele chega nesse solo brasileiro já se autodefinindo, já se autodeclarando a todos, inclusive não só a si mesmo, mas o cidadão dos céus. E como cidadão dos céus, ele vai chegar e vai ter algumas preocupações, nós vamos ver isso daí. Ele não vai ter um ativismo político, mas ele vai ter uma preocupação com as leis que regem esse país. Ele vai fazer uma luta para poder se fazer entendido na sua ótica de um acatólico, onde ele vai não impor, mas vai levar as pessoas a conhecerem essa perspectiva cristã protestante que até então poucos conhecem aqui no Brasil, a não ser a igreja de imigração, que já tem as suas igrejas aqui, mas que cuidam dos seus fiéis que vieram com eles de outras partes do mundo, e aqui continua a profissão de sua fé, mas não com o objetivo do proselitismo, de evangelização, mas sim de fazer manutenção da fé aos seus, aqueles que vieram com eles e trouxeram o seu pastor. Então, Calley ele vai dar a inauguração à missão, a igreja por missão, a igreja que vem com a missão de se fazer igreja notada, reconhecida e fazer frente aos ditames do catolicismo, tá certo? Então aqui, só mostrando para vocês o Palácio Imperial da cidade de Petrópolis, que é para onde Calley
sobe, lembre-se, ele está no litoral quando ele chega, mas ele encontra uma situação deprimente. Uma sujeira incrível na beira do mar, nas portas dos hotéis, em meio à cidade. Então, cara, ele não se adapta a isso, ele sobe para Petrópolis, cidade mais requintada, fica nas montanhas. Temos aqui uma colônia de alemães. Em Petrópolis já se tem mais de 900 casas, então é um local que já está um pouco avançado e é onde a elite, a corte, a elite se instala e onde a elite mora. Então o cara ele se instala aqui, tá bem? Não aqui. Aqui é só para vocês terem uma ideia da paisagem que nós tínhamos no século XIX, os estilos coloniais das casas, dos castelos, tá bem? Mas ele se instala aqui em Petrópolis. E aí nós temos que, como eu disse, ele se estabelece em Petrópolis. Em novembro ele se apresenta a uma comissão sanitária que havia no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele é um médico. E como médico ele se preocupa. Naquela época havia a mortandade assolando através do cólera, febre amarela, tísica pulmonar, e muitos portugueses que chegavam aqui no Brasil tentando a fortuna, jovens de 20 a 30 anos, eram ceifados por essas doenças, bem como os próprios nativos que aqui estavam. Então Karen, na sua condição de médico, ele se apresenta à corte, à comissão sanitária, onde ele é bem-vindo. Inclusive é feita uma nota no jornal que esse médico britânico se apresenta em nossa corte para fazer frente a esta doença que avassala muitos nativos e muitos visitantes dessa terra. E cara, então ele começa a cuidar, e ele se preocupa sempre com essa questão de estar dentro do local se apresentando como médico. Mas diferentemente do que acontecia em Madeira, cara, ele já se define também sacerdote de Deus e médico, e é assim que ele já é reconhecido e ele é recebido na corte do Rio de Janeiro. Inclusive, Karen, quando ele faz a viagem quando ele chega no Brasil, que ele vem de Londres para o Rio de Janeiro, ele trata de um enfermo dentro deste navio. Depois aqui no Rio de Janeiro ele vai à casa desse seu enfermo para ver como ele está, por 2, 3 vezes, faz visitas a ele. Ele nesta viagem ele tenta já fazer uma boa impressão, tentando já fazer ligações com alguns políticos que ali ele já percebe que está nesse navio. E veja só, essa preocupação dele é porque ele sabe que esses políticos são os que fazem as leis, são os que fazem as mudanças nas legislações. Então ele conhece vários condes, vários viscondes, barões, enfim, Kali ele transita neste meio com muita propriedade enquanto sacerdote, enquanto médico, enquanto um cidadão britânico. Então ele se impõe de uma maneira neste local de maneira muito amistosa, mas também deixando claro que ele não era um qualquer. Tá certo? Ele era um cidadão britânico. E aí ele vai transitar nesse meio, e isso vai ser muito bom, porque Kali vai conseguir, através dessas pessoas, demover algumas ações que aconteciam, que nós vamos ver aí na aula que vem. Nós vamos fechar e vamos compartilhar disso, tá certo? E ele tem uma preocupação muito grande com os excluídos, tá? Nós percebemos que isso não é só o fato dele ser um médico, tá? Mas desde quando jovem, que ele se formou em medicina, ele já parte, ao fechar o curso de conclusão de medicina, a abrir um consultório para cuidar dos enfermos pobres. E não vai ser diferente aqui no Brasil, tá bom? E ele, juntamente com Sara, ele traz 3 discípulos dele. Então ele vai montar uma equipe. Então o cara chega, ele se assenta, ele se apresenta, ele inaugura a escola para negros alforriados, os negros que os seus senhores permitiam que fossem serem alfabetizados. A sua esposa dá aula pela manhã, pela tarde, as crianças também não eram alfabetizadas, e à noite eles faziam um culto. Então Karen, ele faz isso, mas começa a pensar de maneira macro, como é que ele vai levar o evangelho a esta nação. Então ele já procura trazer algumas pessoas de sua confiança que com ele lidaram, labutaram lá na Ilha da Madeira, tá certo? Ele vai chamar Francisco da Gama, vai chamar Francisco de Souza Jardim e vai chamar Manuel Fernandes. Sara, por sua vez, também
muito influente. Ela vai trazer Pete, que é um ex-aluno seu, que a tinha como mestre, e seu amigo William Escher, tá certo? Então eles são em 2 que trarão mais 5 e aí abraçarão essa empreitada missionária aqui no Brasil. Lembrando, né, Sara era muito voltada às aulas dominicais, é uma herança que ela traz da sua tradição religiosa. Ela compõe vários hinos, então de mais de 150 hinos que Sara fez, que nós temos no Salmos e Hinos, né? Só 13 hinos desses são de Kali, os demais são de Sara, tá certo? E através da hinologia a gente até consegue entender um pouco mais dessa profissão de fé dessa mulher guerreira que estava além do seu tempo, tá bom? E ela também fazia muitos esboços quando Kali sai para fazer suas viagens e ela ficava e cuidava ali da igreja que era em suas casas. Não há ideia de fazer um templo, não há ideia de se construir um estabelecimento para, até porque não podia, né? Não se podia fazer templos com cruz, outras com mosaico, outras, como eu posso dizer, outras coisas da religião protestante. Você só podia professá-la. E aqui nós temos a diferença, né? Kali, ele chega num local onde há por parte da elite, há uma preocupação em romper com o catolicismo, há uma preocupação em deixar fluir esta nova religião que era o protestantismo, tá certo? E aí nós temos ao fundo o Lar Graham, um nome que é dado assim, Lar Amado, o Lar Amado, em português. Em alemão vocês viram que eu não sei falar, né? Mas enfim, aí nós temos um esboço de fundo, eu consegui localizar essa foto, né, de Sara com a casa que eles moravam em Petrópolis, tá certo? A casa onde foi realizada a primeira ceia, ou melhor, as primeiras aulas de alfabetização, tá bom? A primeira ceia vai ser feita na casa de Francisco da Gama, que aluga uma casa para ser sua casa e para ali fazer também a igreja. Então pensem e percebam que Kali, ele tem a ideia do grupo caseiro. Tal qual nós aqui fazemos grupos caseiros para nos reunir, fazemos nossas comunhões semanais, ele também tinha essa ideia. Não se tinha ideia de construir templo, não. As igrejas eram nas casas daqueles que se convertiam. Então, semana a semana, a gente vai na casa de ceava. Então, a ceia, inclusive, era partilhada não necessariamente por Robert Reid Kali ou por seus presbíteros diáconos, não. A ceia era uma participação de qualquer um que estava ali no culto, poderia fazer e poderia servir, tá certo? Aqui nós temos uma foto, né, de Sara Kali, já de idade. Isso aqui em solo brasileiro, para vocês terem uma ideia como era mais ou menos o interior de uma residência, né? Ali ela tem alguém do lado que eu não sei quem é, achei na internet esta foto, tá certo? Mas enfim, Sara, ela envolve-se também com um grupo de senhoras, com pessoas mulheres que estão a fim de se fazerem protagonistas na ação da missão de Deus, tá certo? E aí Kali, como eu disse, ele ia chamar algumas pessoas para poder trabalhar com ele. E aí Kali traz Francisco da Gama, tá bom? E quem é Francisco da Gama? Também, com muito custo, garimpei na internet, consegui achar uma foto aí deste camarada. Francisco da Gama, ele é filho do primeiro crente que Kali conseguiu conquistar na Ilha da Madeira, tá certo? E como primeiro crente, teve muitas dificuldades para essa família. E este, então, mais jovem, né? Esse rapaz, enquanto mais jovem, ele viu seu pai, por exemplo, ser morto, e por professar ser protestante, ele foi impedido de ser enterrado no cemitério local. Não podia, porque só os católicos poderiam ser enterrados no cemitério local. Então, naquela ocasião, eles teriam que jogar o pai em alto mar, sair com o barco e lançar o pai em alto mar para ser comido pelos peixes. E aí, por muita intercessão de Kali e outros mais influentes na Ilha da Madeira, esse rapaz pôde enterrar o seu pai em uma encruzilhada que tinha por ali,
na Ilha da Madeira, e ele foi também uma pessoa que liderava, fazia frente na ausência de Calley, por isso ele foi preso por 2 anos, ele foi surrado, espancado, ele foi por fim, ele se exilou em Trindade, onde ele fica por um bom tempo, aí depois ele vai para os Estados Unidos, e de lá Calley o chama para vir trabalhar com ele, tá certo? E Calley o via como um líder irrepreensível. Então Calley não está sozinho com Sarah, né? A gente fala muito de Robert Reid Calley e Sarah Punton Calley, mas eu quero também trazer a ênfase um pouco dessas pessoas que foram personagens importantes também ao lado de Calley, né? Porque Calley ele tinha uma equipe de missionários, eles estavam então em 7 pessoas, consideremos. Eles trazem 5 de fora, 3 amigos de Calley, discípulos de Calley, 2 alunos de Sarah, 5, com mais os 2 são 7. Então eles começam a empreitada missionária já num grupo de 7 pessoas. Eles fazem todo um organograma para poder sair na evangelização, tá bom? E esse é o que faz aluguel de uma casa no Rio de Janeiro, e onde ali eles começam a fazer cultos a Deus, onde eles pela primeira vez ceiam, né? Em 10 de agosto de 56, eles fazem ali a primeira ceia como igreja, como uma igreja estabelecida, tá certo? Então tá aí Francisco da Gama, e temos também Francisco de Souza Jardim, tá bom? Esse foi um camarada que foi batizado pelo cunhado de Calley ainda na Ilha da Madeira, lembra? Dr. Miller, casado com a irmã Ana de Calley, que sofria também de doença, e por isso eles foram lá para a Ilha da Madeira. Margarete, a mãe dela, Calley, Ana e o Dr. Miller. E lá esse doutor protestante batiza esse Francisco de Souza Jardim, tá bem? Esse camarada é muito importante porque lembra aquele episódio onde Calley é conduzido de um ponto ao outro de uma residência, onde ele estava foragido na casa de um cônsul para o navio que o levaria para fora do país, da ilha, uma vez que ele estava foragido, fugindo, porque senão seria linchado, espancado, quem sabe até morto, sua casa foi destruída e tal. Esse camarada foi o que carregava, era um dos carregadores de rede, né? Era a missão dele, carregar rede com pessoas. E ele questiona, essa rede para ter uma senhora está muito pesada, e ele fica bravo, e até que ele põe a rede junto com outro no chão, ele vai ver quem é que está ali de fato, e aí ele se surpreende com quem era, e ele entende toda a situação. Na verdade, o seu irmão, que é o Francisco da Gama, ele tinha arquitetado com o Dr. Miller, o médico, a saída de Calley de maneira disfarçada para que ele não fosse surpreendido pela população, tá certo? E esse é o que carrega então Calley na rede, tá bom? E ele vai ser então aqui no Brasil, ele vai perder sua esposa por doença, ele perde sua mãe também, lá em Trindade, para as doenças locais. Era muito comum nessas localidades, regiões pantanosas, regiões que não tinha muita higiene, como aqui no Rio de Janeiro, ter essas doenças várias que eu já citei para vocês. Ele perde a mãe dele, depois ele perde sua esposa, e em 1863 ele contrai casamento. Onde? Aqui no Brasil. E quando ele contrai casamento, tem uma dificuldade aqui no Brasil também. Você não podia casar se você não fosse católico. Então, muito embora havia essa amistosidade entre a nação brasileira com outras nações que professavam fés diferentes, na hora de se enfrentar algumas questões formais de ofício, como casar, como enterrar uma pessoa, como procurar trabalho, até tinha essa dificuldade. É onde Calley vai intervir, né? De maneira sábia. Ele vai falar a respeito desses direitos dos acatólicos. Ele não vai se levantar como defensor somente da fé protestante. Ele vai se levantar como alguém que percebe que todo cidadão dentro de uma nação tem os mesmos direitos, independente da fé que professe. E é dentro dessa questão que ele consegue mudar as coisas, e aí os protestantes passam a poder ter certidão de casamento, passam a poder casar com
uma cerimônia protestante, tá bem? Então, Calley, ele já se mostra aí nessa época uma pessoa bem atuante nessa questão das legislações, nessa vigilância, nessa abordagem dentro de uma outra ótica. E lembre-se, ele como cidadão britânico, ele tinha uma certa influência e ele tinha os seus conhecimentos com o meio político, então não fica difícil para ele. Mas ele tinha que enfrentar muitas situações. Daí que ele começa a escrever periódicos, ele começa a escrever em jornais, ele faz revistas, ele declara a fé através de livros, ele importa livros para serem vendidos. Inclusive vai ser com a ação de colportagem, vendas de bíblias e livros protestantes, que Calley se estabelece aqui para difundir a fé cristã. Tanto que quando Francisco da Gama, Francisco de Souza Jardim, o Pitt e o William Escher estão aqui localizados, a missão deles é, entre elas, fazer vendas de bíblias, tá certo? Até a questão de que Calley ele pega e faz uma publicação daquele livro do John Bunyan, O Peregrino, e onde ele pega em 35 artigos, escrevendo ao jornal local, ele escreve todo o livro, ele traduz o livro, né, para a língua portuguesa, dando a conhecer às pessoas esse personagem, que é o segundo livro mais conhecido no mundo, que é O Peregrino de John Bunyan. Pois bem, esse camarada também é o camarada que se desloca mais para frente para abrir um trabalho protestante, um trabalho evangelístico lá em Pernambuco, tá bom? E aí nós temos como se dava a progressão do trabalho de Calley e sua equipe. Então Calley ele supervisionava a todos, ele tinha nos jornais, ele escrevia artigos. Qual era o objetivo dele? Alcançar a elite cultural, alcançar os liberais, alcançar os maçons e católicos. Saibam que os maçons eram muito fortes nessa época, inclusive Dom Pedro II ele é maçom, tá certo? E daí que a estratégia que ele usava era a pregação do evangelho, a tradução de livros e apologética, né? Apologia à sua fé, tá certo? Enquanto isso, na congregação de Petrópolis, lá na casa deles, onde Sara e eles moravam, eles trabalhavam com a população, toda a cidade, a população dessa cidade, trabalhavam com os estrangeiros, lembrando que mais da metade de 5.800 pessoas, habitantes que havia ali, eles têm mais da metade eram alemães, tá certo? E eles trabalham com esse povo, tá bom? Qual era a estratégia que eles tinham lá em Petrópolis? Fazia um culto doméstico, grupo caseiro, tinha a escola de música, que Sara dava aula, tá bom? Lembra, ela não só dava aula, ela também falava em outras línguas, tá? Então ela auxilia nessa questão toda, e tinha a escola bíblica dominical, tá bom? Aí eles têm uma congregação também em Saúde, uma cidadezinha, um bairro no Rio de Janeiro, onde estava ali Francisco da Gama, onde ele aluga uma casa. Essa casa não só é de moradia, mas também é uma igreja, é um culto. Inclusive, só lembrando aqui, eu lembro-me que quando eu me converti, né, dentro dessa tradição, aonde eu me converti, era um salãozinho apegado à casa do irmão Maximiliano, filho do irmão Francisco, fundador da igreja aqui na região de Santa Amaro, e a gente tinha a casa dos irmãos como extensão da nossa própria igrejinha, né? A igreja que cabia 50 pessoas. Hoje estamos numa igreja que cabe 200 pessoas tranquilamente, tá certo? Mas lembrando aqui essa tradição que vem, que a gente continua fazendo sem perceber que já é dos primórdios, tá certo? O alvo era a população da cidade, portugueses e brasileiros, é onde se tinha mais a gama de portugueses oriundos de Portugal e juntamente com os brasileiros nativos, né? A estratégia, fazer culto doméstico, tinha escola diária, então todo dia tinha aula na casa de Francisco da Gama. E eles também trabalhavam com colportagem, vendas de livros de Bíblia em todo o Rio de Janeiro. O agente mais atuante nessa frente era o Francisco da Gama. Então eu atuava com a população dentro da cidade, com estrangeiros e brasileiros. Estratégia de vendas, eles iam às casas oferecer Bíblia, oferecer livros, tá? E repartições públicas do governo, então eles eram muito atuantes, tá bem? Tinham o seu serviço secular, sim, não há como não ter, tá certo?
mas eram muito efusivos, né, em fazer a missão se cumprir no ID, né? O ID. Ide por todo mundo e fazer discípulo e tal. Lá Mateus 28, 19 e 20 que nós acabamos de ler. E também nós tínhamos comportagem em Petrópolis, onde se fazia venda de livros. Aí quem atuava já era Manuel Fernandes, um outro discípulo que Cali trouxe também de um dos lugares que ele havia fugido ali da Madeira para um outro espaço, né? O alvo, como sempre, a população, isso dentro da cidade. Isso se fazia aos estrangeiros e brasileiros. E a estratégia, visitas às casas, estabelecimentos e repartições. Então, tanto em Petrópolis, como em Rio de Janeiro, como no bairro da Saúde, havia comportagem e havia culto também nesses 3 lugares. Ou seja, era uma equipe de 7 pessoas, mas que são muito atuantes, eles são muito, como eu posso dizer assim, trabalham muito na fé. A fé está impregnada na sua ação profissional, a fé está impregnada na sua visão. Lembre-se, são pessoas que estão vindo de um outro ponto, eles não têm parentes aqui, eles não têm ligação sanguínea com outras pessoas praticamente, a não ser suas próprias famílias celulares. Então eles se dão a missão como a sua outra atividade além do trabalho. Tá bom? A semana que vem, para a gente fechar, eu vou falar um pouco da prática pastoral de Cali, algumas defesas que ele fez junto às instituições estabelecidas formais do governo que contrariava a fé protestante em defesa dos acatólicos, tá certo? E vamos falar um pouco, para fechar, dos 28 artigos e da sua partida de volta para a Escócia. Espero que vocês estejam aqui comigo semana que vem de novo, para a gente poder tratar disso e fecharmos estas aulas, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.